Ucrânia, um nome que ecoa através dos tempos, uma terra entrelaçada com os fios de antigas civilizações e impérios. Estrategicamente localizada no coração da Europa Oriental, a Ucrânia é um país vasto com uma rica tapeçaria de cultura, língua e legado. Suas planícies férteis, conhecidas como o celeiro da Europa, há muito tempo servem como fonte de sustento e prosperidade. No entanto, essa localização estratégica também fez da Ucrânia um palco de conflitos, uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, muitas vezes apanhada no fogo cruzado de poderes rivais. Dos picos nevados dos Cárpatos às praias ensolaradas do Mar Negro, a geografia diversificada da Ucrânia reflete sua história complexa. Esta é uma terra onde antigas rotas comerciais se cruzavam, onde impérios ascenderam e caíram, e onde culturas se fundiram, deixando uma marca indelével na identidade ucraniana. Para compreender o presente da Ucrânia, precisamos viajar no tempo, explorando as origens desta nação resiliente e as forças que moldaram seu destino. Este vídeo mergulha na história cativante da Ucrânia, desde suas raízes ancestrais até o conflito atual que tem cativado a atenção do mundo. Vamos percorrer a jornada do país através de séculos de glórias e tragédias, examinando os eventos e personagens-chave que moldaram sua narrativa nacional. Através desta exploração, pretendemos lançar luz sobre as complexidades do passado e do presente da Ucrânia, promovendo uma compreensão mais profunda desta nação em um momento crucial de sua história. Junte-se a nós nesta viagem no tempo, desvendando a história fascinante da Ucrânia, uma nação para sempre gravada no coração da Europa. Nossa jornada começa há milénios na imensidão que hoje conhecemos como Ucrânia. Muito antes de sonharmos com as nações modernas, essas terras pulsavam com a energia de povos antigos, cada um deixando sua marca, moldando a história como oleiro em seu torno. Entre os primeiros, os cimerianos e os escitas, nômades que domavam cavalos e ouro com a mesma maestria. Guerreiros e artesãos cruzavam as estepes, espalhando sua cultura como sementes ao vento. Os séculos passaram, e com eles vieram outros povos, buscando lar nestas terras férteis. Os sarmatianos, guerreiros de fibra, forjaram seu lugar sob o céu da Ucrânia. Até hoje, nas noites estreladas, ouvimos ecos de sua passagem nas lendas e contos, passados de geração em geração como um tesouro precioso. Cada povo, um ingrediente nesse caldeirão cultural que chamamos de Ucrânia, uma sinfonia composta por aqueles que vieram antes. E então, como um rio que encontra o mar, chegaram as tribos eslavas destinadas a moldar o futuro da Ucrânia. Às margens do Dnieper, nosso Nilo eslavo, ergueram suas comunidades, abrindo caminhos entre o Báltico e o distante Império Bizantino. Um ponto de encontro, onde o Oriente e o Ocidente trocavam mais do que mercadorias, trocavam ideias, culturas, um caldeirão borbulhando de conhecimento. Nesse intercâmbio, a semente de uma nova era foi plantada, unindo as tribos eslavas orientais sob um único estandarte. Este é um legado que ecoa até hoje na Ucrânia. Preparem-se para conhecer a Rus de Kiev, um novo capítulo épico na história da Ucrânia. Da união de tribos eslavas com aventureiros nórdicos, um novo poder surgiu no século IX, a Rus de Kiev. Essa federação de tribos eslavas orientais, tendo como centro a cidade de Kiev, se tornou uma potência dominante na Europa Oriental. Sob o comando da lendária dinastia Rurik, a Rus de Kiev cultivou uma cultura rica, uma mistura única de tradições eslavas com influências bizantinas. No reinado do príncipe Vladimir o Grande, em 988, um marco histórico aconteceu: a conversão ao cristianismo como religião oficial da Rus de Kiev. Essa decisão foi um divisor de águas, aproximando o Estado em ascensão de Bizâncio e abrindo caminho para novas influências culturais e religiosas. A Catedral de Santa Sofia, em Kiev, uma construção imponente da época,
se mantém até hoje como símbolo da grandeza e fé da Rus de Kiev. A Rus de Kiev prosperou como um centro de comércio e saber. Sua localização estratégica às margens do rio Dnieper possibilitou a criação de rotas comerciais que ligavam a Escandinávia a Constantinopla. Estudiosos e artesãos eram atraídos a Kiev, reconhecida por sua efervescência intelectual e incentivo à arte. Esse período viu florescer uma identidade cultural própria, estabelecendo as bases para a língua e a literatura ucranianas. Mas essa era de prosperidade. A unidade não estava destinada a durar para sempre. Disputas internas e a pressão de invasores nômades enfraqueceram a Rus de Kiev, culminando em sua fragmentação em principados menores. Mesmo com seu declínio, o legado da Rus de Kiev se provou persistente. A Rus de Kiev deixou uma marca indelével na cultura e na política da Europa Oriental, e sua memória serviria como inspiração para as futuras gerações de ucranianos. A fragmentação da Rússia de Kiev no século XIII inaugurou um período de profundas mudanças e convulsões sociais para as terras que se tornariam a Ucrânia. Com o poder central enfraquecido, potências estrangeiras viram uma oportunidade de exercer sua influência. A oeste, o Reino da Polônia e o Grão-Ducado da Lituânia avançaram para o leste, atraídos pelas terras férteis e rotas comerciais estratégicas, como um pão de queijo saindo do forno, irresistível. Já a leste, o Império Mongol, tendo varrido a estepe euroasiática como um vendaval, lançou uma sombra ameaçadora sobre a região. Presas entre esses poderosos vizinhos, as terras ucranianas se tornaram um palco de disputas, um verdadeiro campo de batalha para impérios rivais. A comunidade polaco-lituana, união formada em 1569, gradualmente estendeu seu domínio sobre grande parte da atual Ucrânia. Este período testemunhou a introdução de leis, costumes e língua poloneses, especialmente entre a nobreza. Era como se a cultura polonesa se misturasse à ucraniana, como um caldo de feijão bem temperado. A Igreja Católica também ganhou espaço, o que gerou tensões religiosas com a população predominantemente ortodoxa. Era como água e óleo, sabe? Enquanto isso, as regiões do sudeste da Ucrânia ficaram sob o domínio do Kanato da Crimeia, um poderoso estado vassalo do Império Otomano. Este período foi marcado por ataques e um comércio de escravos cruéis. Os tártaros da Crimeia atacavam povoados e capturavam ucranianos para serem vendidos em mercados otomanos, como se fossem mercadorias. A ameaça constante de invasão e escravidão deixou uma marca profunda na alma ucraniana, moldando uma memória coletiva de resiliência e resistência. É como um ditado popular brasileiro: o que não me mata, me fortalece. Apesar de todos os percalços, o povo ucraniano se agarrou à sua língua, cultura e fé ortodoxa com a força de um abraço de mãe. Eles resistiram à assimilação como um guerreiro solitário defendendo seu território, preservaram sua identidade diante da dominação estrangeira. Essa luta pela sobrevivência cultural se tornaria um marco na história ucraniana, forjando uma consciência nacional forte e inabalável, que ecoaria por séculos, como o som de um berimbau na floresta. Seção 2. O espírito cosaco, um farol de liberdade. Em meio à turbulência do domínio estrangeiro, uma nova força surgiu no cenário histórico: os cossacos. Esses guerreiros ferozmente independentes, predominantemente de origem ucraniana, esculpiram um reino de liberdade nas vastas estepes ao sul do domínio polonês. Cavaleiros e atiradores habilidosos, eles formaram comunidades autogovernadas, conhecidas como Sich, centradas em assentamentos fortificados chamados Zaporizhian Sich, localizados em ilhas no baixo rio Dnieper. Os cossacos atraíram camponeses e aventureiros em busca de refúgio da opressão e uma vida de liberdade. Eles personificavam um espírito de independência e resistência, desafiando a autoridade tanto da Polônia quanto do Kanato da Crimeia. Seus feitos
se tornaram lendários contos de sua bravura e destreza militar passados de geração em geração, inspirando futuras gerações a lutar por sua liberdade. Uma figura se destaca entre os líderes cossacos, Bogdan Khmelnytsky. Em 1648, ele liderou uma revolta massiva contra o domínio polonês, iniciando uma guerra que duraria anos. A rebelião de Khmelnytsky, alimentada por queixas sociais e religiosas, abalou os alicerces da comunidade polaco-lituana. Os cossacos, aliados aos tártaros da Crimeia, alcançaram vitórias significativas, mas a guerra acabou levando a uma nova realidade geopolítica. Em 1654, Khmelnytsky, buscando um aliado poderoso contra a Polônia, assinou o Tratado de Pereyaslav com a Rússia. Este acordo, no entanto, se mostrou uma faca de dois gumes. Embora inicialmente garantisse a autonomia cosaca sob a proteção do czar, acabou abrindo caminho para uma invasão gradual da Rússia nas terras ucranianas, preparando o cenário para séculos de relações complexas e frequentemente tensas entre as duas nações eslavas. Seção 1. As sementes do despertar nacional. O século XVIII testemunhou um sentimento crescente de consciência nacional ucraniana, sabe? Apesar de séculos de dominação estrangeira, a língua e a cultura ucranianas, cara, tinham resistido, nutridas pelo povo do campo e pela igreja. O espírito dos cossacos, mesmo com o poder deles diminuindo, continuou a inspirar sonhos de liberdade e de autodeterminação, né? Esse despertar nacional que estava começando foi alimentado por uma mistura de fatores, tanto internos quanto externos. O iluminismo, que se espalhava pela Europa, trazia consigo ideias de razão, liberdade individual e identidade nacional. Os intelectuais ucranianos, em contato com essas ideias através de seus estudos e viagens, começaram a defender uma identidade nacional ucraniana própria. Eles mergulharam na rica história e cultura do seu povo, redescobrindo seu passado e celebrando sua herança única. A decadência da Polônia e a ascensão da Rússia como potência dominante na Europa Oriental também tiveram um papel importante. Apesar de a Rússia ter inicialmente concedido alguma autonomia às terras ucranianas, ela foi aumentando seu controle aos poucos, buscando integrar a Ucrânia ao Império Russo. A abolição da autonomia cosaca, em 1775, marcou um ponto crucial quando a Rússia tentou suprimir as características ucranianas e impor sua própria língua e cultura. Só que essa política de russificação acabou tendo o efeito contrário. Isso alimentou o ressentimento e a resistência entre os ucranianos que viram sua língua, cultura e identidade ameaçadas. Surgiram sociedades secretas dedicadas a preservar a cultura ucraniana e promover a consciência nacional. O palco estava pronto para um renascimento cultural que lançaria as bases para um movimento nacional completo no século seguinte. Seção 2. Taras Shevchenko, bardo da alma ucraniana. Do coração desse florescente despertar nacional, surge uma figura imponente, cujas palavras incendiariam a alma ucraniana. Taras Shevchenko. Nascido em meio à servidão, em 1814, a trajetória de vida de Shevchenko personificou as lutas e anseios do povo ucraniano. Seu brilhantismo literário, expresso através de uma poesia e prosa contundentes, deu voz ao sofrimento, às esperanças e à inabalável fibra do povo ucraniano. Os primeiros anos de vida de Shevchenko foram marcados por dificuldades e perdas. Órfão ainda criança, ele experimentou em primeira mão a brutalidade da servidão. Seu talento para a arte, porém, ofereceu um vislumbre de esperança. Reconhecendo seu dom extraordinário, um grupo de artistas e intelectuais se uniram para comprar sua liberdade. Liberto da escravidão física, o espírito de Shevchenko alçou o voo. Ele mergulhou no mundo das artes e da literatura, estudando na Academia Imperial de Artes de São Petersburgo. Suas pinturas, muitas vezes retratando cenas da vida campesina ucraniana, capturaram a beleza e a resiliência de seu povo.
mas foi sua poesia que realmente eletrizaria a nação ucraniana. Em 1840, Shevchenko publicou sua primeira coletânea de poemas, Kobzar, o Bardo. Esta obra seminal, escrita em língua ucraniana, tornou-se um sucesso instantâneo. Os versos de Shevchenko, repletos de anseio por liberdade, justiça social e libertação nacional, ressoaram profundamente entre os ucranianos de todas as camadas sociais. Ele se tornou a voz dos que não tinham voz, um símbolo da identidade nacional ucraniana. Seus escritos, no entanto, também chamaram a atenção das autoridades czaristas. Consideradas subversivas e perigosas, as obras de Shevchenko foram proibidas e ele foi preso e exilado para a remota região de Orenburg, na Ásia Central. Apesar de anos de dificuldades e perseguição, o espírito de Shevchenko permaneceu inabalável. Ele continuou a escrever, e suas palavras encontraram seu caminho de volta à Ucrânia, onde eram secretamente copiadas e distribuídas, alimentando as chamas da consciência nacional. A aurora do século XX lançou uma sombra sobre a Europa, e a Ucrânia, bem no olho do furacão, se viu arrastada para o turbilhão da Primeira Guerra Mundial. A eclosão da guerra em 1914 destruiu a paz que existia, colocando o Império Russo, do qual a Ucrânia fazia parte, contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Para o povo ucraniano, este conflito seria um período de imensa dificuldade, divisão e, por um breve momento, esperança. Com a guerra se espalhando pela Europa, a Ucrânia se tornou um campo de batalha crucial no Oriente. Suas planícies férteis, antes um símbolo de fartura, se transformaram em uma paisagem marcada por trincheiras, arame farpado e os horrores da guerra moderna. Soldados ucranianos se viram lutando em ambos os lados do conflito, recrutados para os exércitos dos impérios em guerra, suas lealdades divididas entre identidades nacionais que se confrontavam. O impacto da guerra na sociedade ucraniana foi devastador. Milhões foram obrigados a deixar suas casas, buscando refúgio dos combates. A economia, fortemente dependente da agricultura, foi duramente afetada, levando à escassez de alimentos e ao sofrimento generalizado. A guerra também agravou as tensões sociais e políticas dentro do Império Russo, preparando o terreno para a Revolução. Em meio ao caos e à carnificina, porém, surgiu uma chama de esperança para as aspirações de independência da Ucrânia. O Império Russo, enfraquecido por derrotas militares e agitação interna, começou a ruir. A abdicação do czar em 1917 criou um vácuo de poder, abrindo uma janela de oportunidade para os ucranianos tomarem as rédeas do seu próprio destino. Com a queda do czar, a Ucrânia, assim como outras nações dentro do Império Russo em colapso, viu uma chance de trilhar seu próprio caminho. Em abril de 1917, líderes ucranianos se reuniram em Kiev, formando a Rada Central, um parlamento para cuidar dos assuntos da Ucrânia. Uma onda de esperança de um sonho de liberdade tomou conta do país. Os ucranianos ousavam imaginar um futuro independente. Mas o caminho para a independência se revelou cheio de obstáculos, como uma trilha pedregosa. A Rada Central enfrentou oposição dentro da própria Ucrânia, principalmente de grupos bolcheviques, que queriam o poder soviético. E como se não bastasse, a Rússia se recusava a aceitar a independência da Ucrânia, e a Polônia queria tomar para si territórios que um dia controlou. Mas a Rada Central era incansável, seguiu em frente com coragem. E então, em 22 de janeiro de 1918, a independência da República Popular da Ucrânia foi finalmente declarada. Um momento histórico, a realização de um sonho de liberdade acalentado por séculos. Só que essa jovem república, frágil como um recém-nascido, enfrentava perigos por todos os lados. O governo russo, agora nas mãos dos bolcheviques, lançou suas forças contra a Ucrânia, buscando esmagar a independência e retomar o controle do país.
A República Popular da Ucrânia, com seu exército pequeno e despreparado, lutou com bravura, mas não conseguiu resistir. Na primavera de 1918, Kiev caiu nas mãos dos bolcheviques e o governo ucraniano teve que fugir. Mas mesmo com essa derrota, o sonho de uma Ucrânia livre não morreu. O povo ucraniano, que já havia sentido o gosto da liberdade, não desistiria da sua autodeterminação. A luta pela independência, apesar de ter sofrido esse golpe, continuaria. Era como brasa acesa sob as cinzas da guerra e da revolução, esperando o momento certo para reacender. As cinzas da Primeira Guerra Mundial e da Guerra Civil Russa cobriram uma Ucrânia profundamente marcada, mas não destruída. O sonho de independência, embora esmagado pelo avanço implacável do Exército Vermelho, como um sonho que não se apaga, continuou vivo no coração de muitos ucranianos. No entanto, um novo capítulo, marcado pelo controle rígido do domínio soviético, estava prestes a ser escrito na história já turbulenta da Ucrânia, como se fosse um livro com páginas em branco, esperando para serem preenchidas. Em 1922, a Ucrânia se tornou um membro fundador da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, seu destino inextricavelmente ligado ao vasto Estado comunista, como um rio que deságua em um mar imenso. Os primeiros anos do domínio soviético foram uma época de contradições e convulsões sociais para a Ucrânia, como um barco navegando em um mar revolto. Por um lado, os bolcheviques, ansiosos para consolidar seu poder, implementaram políticas que visavam suprimir a identidade nacional e a cultura ucranianas, como quem poda as raízes de uma árvore para controlar seu crescimento. A língua e a literatura ucranianas enfrentaram censura, e aqueles considerados nacionalistas foram perseguidos como pássaros presos em gaiolas, impedidos de voar livremente. Por outro lado, os soviéticos também introduziram políticas destinadas a modernizar a Ucrânia e elevar o campesinato como um agricultor que ara a terra para plantar novas sementes. A redistribuição de terras, uma promessa fundamental da Revolução Bolchevique, foi implementada, mas teve um preço alto, como um fruto que parece doce, mas esconde um sabor amargo. O modo de vida tradicional no campo foi rompido à medida que os soviéticos forçaram os camponeses a entrar em fazendas coletivas, como um rebanho de animais sendo conduzido para um novo pasto. Essa política, conhecida como coletivização, visava aumentar a produção agrícola e alimentar a crescente população urbana, como um forno que precisa de mais lenha para alimentar as chamas. No entanto, foi recebida com forte resistência dos agricultores ucranianos que a viram como um ataque ao seu modo de vida, como um animal selvagem resistindo à captura. A industrialização foi outra pedra angular da política soviética, como um novo edifício que se ergue no horizonte. A Ucrânia, rica em recursos naturais, tornou-se um centro industrial fundamental dentro da URSS, como um coração pulsante que bombeia energia para todo o corpo. Fábricas e minas surgiram em todo o país, atraindo trabalhadores de áreas rurais e alimentando uma onda de urbanização como um ímã que atrai metal. Embora este período tenha visto algum progresso econômico, também veio ao custo da degradação ambiental e da exploração dos trabalhadores ucranianos, como uma moeda que tem duas faces. O final da década de 1920 e o início da década de 1930 testemunharam uma tragédia terrível se desenrolar na Ucrânia, uma fome provocada pelo homem que marcaria para sempre a alma da nação, o Holodomor. Impulsionado pelas políticas implacáveis de Stalin de coletivização forçada e confisco de grãos, este evento catastrófico resultou na morte de milhões de ucranianos, homens, mulheres e crianças. Suas vidas foram extintas pela fome. O Holodomor, que significa matar pela fome, foi resultado direto das políticas brutais do regime soviético. O objetivo era claro: esmagar a resistência ucraniana à coletivização e quebrar o espírito do campesinato. As cotas de grãos definidas em níveis impossíveis de serem atingidos
foram extraídas à força das aldeias ucranianas. Os agricultores ficaram sem nada para alimentar a si próprios ou as suas famílias. Aqueles que resistiram foram rotulados de inimigos do povo. Eram sujeitos à prisão, deportação ou, em muitos casos, execução. A fome se intensificava a cada dia e a Ucrânia se transformava em uma paisagem de sofrimento inimaginável, uma ferida aberta no coração da Europa. Aldeias, antes cheias de vida, com crianças brincando nas ruas e famílias reunidas, tornaram-se cidades fantasmas. Seus habitantes dizimados pela fome, mortos ou tendo fugido em uma busca desesperada por um pedaço de pão. Pais, levados ao limite da sua humanidade, foram forçados a assistir seus filhos sucumbirem lentamente à fome. Os gritos de socorro, a dor e o desespero ecoando por casas vazias, um silêncio ensurdecedor que gritava para o mundo. E o que fez o regime soviético? Determinado a esconder a escala da tragédia, a encobrir a sua própria monstruosidade, negou a existência da fome. Jornalistas estrangeiros foram impedidos de entrar na Ucrânia. A verdade era um inimigo que precisava ser silenciado. Qualquer menção ao Holodomor foi completamente suprimida dentro da URSS. Aqueles que ousaram se manifestar, que tentaram gritar a verdade, foram silenciados. Suas vozes, suas histórias, suas vidas, perdidas na vasta máquina de censura e repressão soviética. O Holodomor permanece uma ferida aberta na história ucraniana. Um capítulo profundamente traumático, uma cicatriz que jamais será esquecida. Um testemunho dos horrores dos regimes totalitários e, ao mesmo tempo, da resiliência do espírito humano diante de sofrimentos inimagináveis. A memória deste genocídio, desta tentativa de apagar um povo, continua a moldar a identidade ucraniana. Serve como um lembrete severo, um grito silencioso do valor da liberdade, da autodeterminação e da importância de preservar a verdade histórica, uma verdade que jamais poderá ser silenciada. Com o final do século XX se aproximando, a outrora poderosa União Soviética, enfraquecida por conflitos internos e estagnação econômica, começou a ruir. Para a Ucrânia, por tanto tempo subjugada à vontade de Moscou, surgiu uma oportunidade histórica de autodeterminação. Os ecos das lutas passadas pela independência, desde a efêmera República Popular da Ucrânia até a resistência contra o domínio soviético, ressoaram no coração de uma nova geração sedenta por liberdade. Em 24 de agosto de 1991, a Ucrânia declarou sua independência do Império Soviético em colapso. Este momento crucial marcou o ápice de décadas de luta e sacrifício, um testemunho da resiliência do povo ucraniano. A declaração, ratificada por uma maioria esmagadora em um referendo nacional, reverberou pelo mundo, redefinindo o mapa da Europa e inaugurando uma nova era para a Ucrânia. A transição para a independência não foi fácil. O legado do domínio soviético, com sua economia centralizada e a repressão da identidade nacional, lançou uma sombra sobre o país. A Ucrânia enfrentou a tarefa desafiadora de construir uma nova nação do zero, estabelecendo instituições democráticas, migrando para uma economia de mercado e forjando uma nova identidade nacional, livre das amarras do passado soviético. Apesar dos percalços, os ucranianos abraçaram sua recém-conquistada liberdade com esperança e determinação. Eles elegeram seus próprios líderes, promulgaram uma nova Constituição e iniciaram o árduo processo de reforma de sua economia e sociedade. O mundo observava com uma mistura de admiração e expectativa, enquanto a Ucrânia, uma nação renascida, dava seus primeiros passos, ainda incertos, rumo à autodeterminação. O colapso da União Soviética deixou a Ucrânia às voltas, com uma paisagem geopolítica complexa. Sua extensa fronteira com a Rússia, agora um Estado independente, era uma fonte de oportunidades, mas também de incertezas. As duas nações, unidas por laços históricos, linguísticos e culturais, também se viram navegando por um novo relacionamento,
marcado por uma mistura complexa de cooperação e competição, um verdadeiro tango diplomático. A localização estratégica da Ucrânia, uma verdadeira ponte entre o Oriente e o Ocidente, a tornou um ponto focal de atenção internacional. O Ocidente, buscando apoiar a transição democrática da Ucrânia e conter a influência russa na região, ofereceu ajuda econômica e apoio político como um gesto de boa vontade. A Rússia, por outro lado, viu a aproximação da Ucrânia com o Ocidente com desconfiança, enxergando-a como uma ameaça aos seus próprios interesses e buscando manter sua influência sobre seu vizinho. A transição econômica se mostrou um desafio particularmente difícil para a Ucrânia. A economia planejada da era soviética, com seu foco na indústria pesada e no planejamento centralizado, estava despreparada para as realidades de um mercado globalizado. Era como tentar ensinar um urso a andar de bicicleta. A privatização, que tinha como objetivo criar uma economia mais eficiente e competitiva, muitas vezes foi manchada pela corrupção e pelo clientelismo, levando à ascensão de poderosos oligarcas que exerciam influência indevida no sistema político, um jeitinho brasileiro que não deu certo. Apesar dessas dificuldades, a Ucrânia conseguiu avançar na construção de uma sociedade democrática. O país realizou várias eleições presidenciais, testemunhou transições pacíficas de poder e viu florescer uma vibrante sociedade civil. No entanto, a corrupção, a instabilidade política e a sombra da Rússia continuaram a representar desafios significativos para a consolidação democrática e o desenvolvimento econômico da Ucrânia, como um fantasma que assombra o presente. Enquanto o século XXI se desdobrava, a Ucrânia se encontrava numa verdadeira sinuca de bico. De um lado, o fascínio da Europa, com suas promessas de democracia, direitos humanos e oportunidades econômicas. Do outro, a força gravitacional da Rússia, vizinha imponente com uma longa história de influência e controle. Anos de corrupção, economia estagnada e uma crescente sensação de que o povo e o governo estavam em planetas diferentes. Era como um barril de pólvora prestes a explodir, e a faísca veio em novembro de 2013, uma decisão aparentemente trivial do então presidente Viktor Yanukovych, suspender os preparativos para um acordo com a União Europeia. Uma decisão que cheirava a pressão de Moscou e que acabou colocando fogo no parquinho. Uma onda de protestos tomou conta do país, e o destino da Ucrânia nunca mais seria o mesmo. Milhares de ucranianos, a maioria jovens e estudantes, tomaram as ruas de Kiev. Eram vozes unidas contra a corrupção, os abusos do governo e a sensação de que suas aspirações europeias estavam sendo jogadas no lixo. A Praça da Independência, no coração de Kiev, virou palco principal desse movimento. Eles o chamavam de Euromaidan, um grito de que o futuro era ao lado da Europa. O que começou com manifestações pacíficas logo escalou. O governo respondeu com mão pesada, tropa de choque, gás lacrimogênio, jatos d'água, violência gratuita. As imagens da brutalidade correram o mundo, só que em vez de intimidar, elas fortaleceram a resistência. Mais e mais ucranianos de todas as partes se juntaram ao movimento. Os protestos cresciam em tamanho e força, e o caldo entornava. O Euromaidan já não era mais sobre a Europa. Era uma revolução em plena forma, uma luta pela alma da Ucrânia, pelo futuro que eles queriam construir. A Revolução Euromaidan enviou ondas de choque por toda a Ucrânia e, além, levando à queda do presidente Viktor Yanukovych e à formação de um novo governo comprometido com reformas democráticas e laços mais estreitos com o Ocidente. No entanto, esse momento de esperança e unidade na Ucrânia seria efêmero, à medida que um novo capítulo ainda mais sombrio se desenrolava nas regiões orientais de Donetsk e Luhansk, conhecidas coletivamente como Donbas. Explorando a turbulência política e a instabilidade após a Revolução, a Rússia aproveitou a oportunidade para promover seus próprios interesses estratégicos na Ucrânia. Em fevereiro de 2014, forças russas
sem insígnias, mas armadas com armamento sofisticado, se infiltraram e ocuparam a península da Crimeia, um território ucraniano com uma população predominantemente de língua russa. Este ato de agressão, condenado pela comunidade internacional, foi um prenúncio do conflito que estava por vir. À medida que a Rússia consolidava seu controle sobre a Crimeia, separatistas pró-Rússia, encorajados pelo apoio de Moscou, se levantaram em Donbas, uma região com laços históricos com a Rússia e uma população significativa de língua russa. Armados com armas e equipamentos fornecidos pela Rússia, esses separatistas lançaram uma campanha de violência e intimidação, tomando edifícios governamentais, estabelecendo postos de controle e declarando as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, entidades não reconhecidas pela Ucrânia e pela comunidade internacional. O governo da Ucrânia, pego de surpresa pela velocidade e ferocidade da ofensiva separatista, enviou seus militares para tentar retomar o controle de Donbas. O que começou como uma operação limitada de contra-insurgência rapidamente se transformou em uma guerra aberta, à medida que a Rússia enviava homens e material através da fronteira para apoiar seus representantes. O conflito em Donbas, um eco trágico da violência que havia devastado a região durante a Segunda Guerra Mundial, trouxe morte, destruição e deslocamento em grande escala. Cidades e vilas foram reduzidas a escombros, seus habitantes presos no fogo cruzado. Milhões foram forçados a fugir de suas casas, buscando refúgio em outras partes da Ucrânia ou no exterior, suas vidas destruídas pelo conflito. Dos ecos de civilizações ancestrais ao burburinho do século XXI, a história da Ucrânia é marcada pela resiliência, moldada tanto por triunfos como por tragédias. Suas planícies férteis, frequentemente chamadas de celeiro da Europa, testemunharam a ascensão e queda de impérios, o choque de culturas e o espírito inabalável de um povo determinado a trilhar seu próprio destino. Percorremos o grandioso legado da Rus de Kiev, a luta cosaca pela liberdade e as palavras comoventes de Taras Shevchenko, cada capítulo revelando a profundidade e a riqueza da história ucraniana. Exploramos os tempos sombrios da dominação estrangeira, do jugo polonês e lituano à opressão da era soviética, marcada pela fome artificial do Holodomor, uma prova trágica da crueldade humana. Contudo, mesmo diante de imensas dificuldades, o espírito ucraniano jamais foi quebrado. O anseio por liberdade, por autodeterminação, corre nas veias desta nação, culminando na independência arduamente conquistada em 1991. A Revolução Euromaidan de 2014 revelou o compromisso inabalável do povo ucraniano com os valores democráticos, sua coragem frente à opressão inspirando o mundo. Hoje, enquanto a Ucrânia enfrenta a dura realidade da invasão russa em grande escala, sua história serve como um farol de esperança e uma fonte de força. O povo ucraniano, inspirado pelo legado de seus ancestrais, demonstra mais uma vez sua coragem inabalável, sua determinação feroz em defender sua pátria, sua liberdade e seu direito de escolher seu próprio futuro. A história da Ucrânia está longe de terminar. É uma história que ainda está sendo escrita, um testemunho do espírito indomável de uma nação que se recusa a ser subjugada. Ao olharmos para o futuro, uma coisa é certa: a história da Ucrânia, com toda a sua complexidade e contradições, continuará a moldar seu destino, seu povo eternamente ligado à terra que testemunhou seu espírito inabalável.